Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renó e vamos começar hoje mais um aulão aqui, mais uma discursiva comentada aí do nosso projeto 40 questões discursivas de administração. É isso aí, hoje o tema muito bacana, accountability. Accountability é um tema interessante de administração pública, questão aqui do CESP, e a gente vai ver a questão, o que a gente precisaria saber para resolver a questão e como a gente tem feito, a gente depois trabalha uma proposta de solução, tá? Normalmente ou nossa, que a gente preparou, ou que a banca tenha trazido, às vezes, em alguns casos, a própria banca já traz ali um modelo de solução. Então é isso aí, vamos lá para a nossa 13ª aula aqui do nosso projetinho e a aula de hoje vai então focar em accountability. Deixa eu vir para a tela aqui. 13ª aula. Se você ainda não me segue lá no Insta, deixo aqui meu canal lá do Instagram, meu canal do Telegram, que normalmente eu boto todas as minhas aulas, todos os meus materiais. E vamos dar uma olhada então na questão como ela veio, o que ela veio pedindo, né? Então, questão do CESP, caiu no concurso do IPEA. O conceito de accountability tem sido empregado por cientistas políticos para se reportarem a qualidade dos novos regimes democráticos na América Latina. A teorização acerca de diversas noções, como a de autoridade institucional, participação, cidadãos, contestação política, assume relevância central à medida que cientistas buscam ir além dos debates sobre consolidação e procuram abordar processos por meio dos quais a renovação política possa ocorrer. E aí traz aqui o texto, né, que ele se baseou, expandindo a accountability através de instituições participativas e desenho institucional e participação política, experiências no Brasil contemporâneo, né? O livro, né, da editora Vozes. Vamos dar uma olhada então aqui a continuação. Considerando que o trecho acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do problema da qualidade da democracia com base no conceito de accountability. Aborde em seu texto as 3 formas de accountability: a vertical, a horizontal e a societária, estabelecendo como elementos importantes no aperfeiçoamento da democracia no Brasil as relações entre essas 3 formas de controle e participação. Nesse caso, a banca deu ali 40 linhas para você trabalhar esse conteúdo. Veja que apesar da questão ser uma questão relativamente antiga, é uma questão bastante densa, ou seja, é um concurso para um cargo importante, né, do IPEA. Então é uma prova, digamos assim, poderia dizer, um nível mais difícil, né? Mas vamos lá ver a parte da teoria, né? O que você ia precisar saber para você responder essa questão. Deixa eu voltar aqui para mim. A accountability, gente, é um conceito razoavelmente recente no Brasil. A gente importou esse conceito do mundo anglo-saxão, né? Inglaterra, Estados Unidos principalmente, que basicamente, se a gente for fazer uma tradução livre ali do inglês, vem de accountable, de você ser responsabilizado, ser responsável, responder por algo, tá? E lida muito com essa noção de que o agente público seria obrigado, teria uma obrigação de prestar contas do que ele faz, de ser responsabilizado, de ser transparente nas suas ações, ou seja, de que ele teria que fazer isso, e não fazer isso seria algo que ele estivesse fazendo um grande favor à sociedade, olha que bacana que ele está fazendo isso, mas sim de que todo agente público, e aí obviamente envolve não só o servidor, mas também o representante eleito, por exemplo, de que ele teria que ser responsivo à sociedade, explicar por que ele tomou cada decisão, explicar a racionalidade ali por trás do que foi feito, digamos assim, prestar contas do que ele está fazendo. Então tudo isso tem relação
com esse conceito de accountability. Então vamos voltar aqui para a tela. Como a gente está falando, deriva dessa noção de que o agente do Estado, o agente público, tem que prestar contas à sociedade ali do que ele está fazendo. É um conceito razoavelmente recente no Brasil. Recente quanto, gente? É recente, vem ali dos anos 80, principalmente, a partir dessa época, que a gente tem esse conceito mais ou menos começando a ser debatido aqui no Brasil, né? Então, essa noção de que a prestação de contas não é um favor que o agente está fazendo, mas sim uma obrigação, um dever dele, né? E por que ele é muito importante, né? Porque sem o accountability, até fazendo aquela relação com o que a questão está falando em relação da qualidade da democracia, se o agente público não presta contas, não é transparente, você não tem como fazer o que a gente chama do controle social, de uma avaliação e cobrança ali daqueles nossos agentes públicos. Você não tem como participar na gestão pública. Então, na hora que a gente vai falar, por exemplo, de gestão participativa, digamos assim, da participação da sociedade na escolha ali, por exemplo, das diretrizes, o envolvimento da sociedade no planejamento. Como é que isso vai funcionar se a gente não sabe como as coisas estão acontecendo, a gente não fica sabendo, o agente público não presta contas, a gente não sabe quais são as informações corretas? Então isso é praticamente impossível, isso não vai acontecer. Ou seja, a accountability, então, é fundamental para o grau de governança democrática, né? Então, dentro de uma democracia, a gente precisa ter essa transparência, a gente precisa ter esse accountability. Tá? Então, como a gente estava falando, se isso não existe, a gente não consegue exercer a nossa cidadania na plenitude. Então, vamos lá. Existe uma classificação das dimensões da accountability, ou seja, de accountability envolve, então, você ter a informação. Então, o agente público basicamente ser transparente. E aí, o que é transparência, né, gente? É você dar informação que seja útil, né? Porque é muito comum, por exemplo, antigamente funcionava mais, até hoje o Estado tem melhorado nesse aspecto no Brasil, mas você pediu uma informação para o Estado, ele levava ali um tempão para te responder, e quando te respondia, te trazia uma pilha de papéis cheio de jargão técnico, um negócio que não dava para entender ali, só um técnico ali, alguém com muita experiência para analisar aqueles dados, teria como chegar a uma conclusão ali, seja ela qual fosse, em cima daquelas informações. Então, a ideia de você ser transparente e isso funcionar numa sociedade é você entregar um dado, se possível, aberto, né, que a pessoa possa fazer a sua própria análise, que você tenha ali um texto que seja algo inteligível ali para o cidadão médio, não usar muito jargão que não seja extremamente necessário, ou seja, você entregar ali informação na hora certa e uma informação que possa servir para o cidadão realmente tomar uma decisão, participar ali da vida pública. Tá? Então vamos voltar aqui para a tela. Envolve então o aspecto da informação, da justificação, que é você explicar por que você fez tal ato, por que você tomou tal decisão, de responder os questionamentos, ou seja, que muitas vezes não basta você dizer, olha, tomamos uma decisão, por exemplo, de comprar 5.000 leitos hospitalares, sei lá. Você tem que explicar o porquê. Por que 5.000 e não 4.000? E por que esse tipo de leito e não aquele outro? E por que nesse momento não... Ou seja, você explicar o que gerou, ou qual foi a razão, qual foi o motivo que gerou aquela tomada de decisão. Claro que todo mundo pode tomar uma decisão que seja infeliz. Isso aí, assim, você só não erra quem não faz, né? Famoso ditado. Mas você tem que explicar por que você está fazendo, ou seja, qual foi a racionalidade, quais foram os dados, os estudos que levaram a você tomar a decisão naquele momento, claro, com a informação que você detinha na época. Então esse é o aspecto da justificação e, por fim, da sanção.
Ou seja, o agente público que possa ser penalizado, ser, digamos assim, responsabilizado pelos seus atos irregulares, pelos seus, digamos assim, algo, digamos assim, ou porque não foi transparente, ou porque não justificou ali seus atos, ou seja, de que você tenha condição de responsabilizar aquele agente público se ele não se comportar bem, se ele não agir com integridade, com ética, se ele não cumprir as normas, as regras. Então, que você tenha possibilidade, não tenha um clima de impunidade, tá? Então, relembrando ali, a gente tem o aspecto da informação, da justificação, explicar por que você está tomando as decisões e da sanção. Belezinha? Vamos voltar aqui para a tela. Vamos falar agora sobre outro aspecto que a questão falou, que é dos tipos de accountability. Esse conceito é um conceito do O'Donnell, e ele, basicamente, isso aqui cai muito em prova, mesmo quando a gente não fala de prova discursiva, é um dos tópicos mais cobrados quando a banca cobra accountability, que é essa classificação. O que ela está querendo dizer? Deixa eu vir para mim aqui. A gente tem, então, accountability horizontal, vertical e associetal, tá? Horizontal é quando existe controle de algum órgão ou entidade do Estado sobre outro. Por isso que a gente chama de horizontal, ou seja, estão no mesmo plano, tá? Então, por exemplo, quando a CGU faz uma fiscalização, está cobrando ali algum ministério, ou quando, por exemplo, o próprio TCU está fazendo uma fiscalização ali, por exemplo, numa Secretaria da Receita Federal, não sei aonde, aquilo ali, gente, é um controle do Estado contra o Estado. Então, em teoria, estão todos no mesmo plano, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa se preocupar. Deixa eu ver para mim aqui. É uma prestação de contas, um controle que ocorre entre um poder do Estado contra o outro, tá? Contra o outro, na verdade, sobre o outro, né? Então, são entidades no mesmo plano. Então, por exemplo, o TCU sobre algum órgão ali do Poder Executivo. Belezinha? Então, vamos lá. O controle vertical, repara que a ideia é que já não estão no mesmo plano. Então, você tem o Estado aqui, né? Botar aqui o Estado, e aqui o cidadão aqui, ó, botar aqui ó, um desenho muito bem feito, de uma pessoinha aqui, que está ali tentando fazer um controle sobre seus políticos representantes eleitos, sobre os governos. Isso se manifesta principalmente na eleição. Ou seja, se manifesta muito quando a gente vai escolher ali nossos representantes, quem fica, quem sai, se eu vou manter aquele governador, por exemplo, quando tem reeleição ou não, meu prefeito, meu deputado. Então a ideia, basicamente, é a seguinte: olha, se o cara não faz um bom trabalho, eu vou tirar ele dali, tá? Então, existem outros exemplos, como a ação popular, mas o principal mecanismo dessa accountability vertical seria exatamente o processo eleitoral, tá? E por fim, a gente tem o que a gente chama de controle societal. É um controle também da sociedade, não é Estado ali. Então, quem é que está envolvido ali? Sociedade civil, organizações não governamentais do terceiro setor, sindicatos, associações e por aí vai. Mas não tem caráter eleitoral. São grupos de pressão, né, que obviamente influenciam a atuação e cobram o Estado. Então, por exemplo, aí a gente tem inúmeros casos na área ambiental, na área de direitos humanos, na área, por exemplo, de respeito ao direito das minorias. Então você tem ali inúmeros grupos que atuam tentando pressionar, influenciar e cobrar, obviamente, a atuação do Estado em uma área ou outra. Tá? Então, essa accountability, a gente chama então de societal. Vamos voltar aqui. Tem, como a gente falou, um caráter não eleitoral, porque obviamente elas não participam diretamente da eleição, tá? Mas obviamente denunciam erros e falhas e cobram
ali os agentes públicos, tá? E algum exemplo, por exemplo, seria os conselhos de políticas públicas. Então, vamos dar uma olhada, então, na proposta de solução, tá? Então, vamos lá. A qualidade de um regime democrático está relacionado com a conexão entre a accountability horizontal, accountability vertical e accountability societária. A accountability horizontal é relacionada com o controle e prestação de contas que ocorre quando um poder ou órgão fiscaliza o outro. Ou seja, a accountability horizontal ocorre quando existe uma ação entre entidades no mesmo plano. Portanto, esse tipo de controle funciona dentro do equilíbrio que deve existir entre os poderes da República e o próprio controle interno de cada órgão. Dentre os exemplos, podemos citar as auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União nos órgãos federais, controle interno, as auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União, controle externo, dentre outros. Já a accountability vertical se refere ao controle que a população exerce sobre os políticos e os governos. De acordo com O'Donnell, a accountability vertical é relacionada com a capacidade da população de votar e de se manifestar de forma livre. Os principais mecanismos da accountability vertical seriam o voto e a ação popular. Entretanto, a eficácia desse tipo de controle é muito criticada, pois as eleições ocorrem somente de 4 em 4 anos. Desta forma, pouco a população pode fazer neste intervalo de tempo. Já a accountability societal refere-se ao controle exercido pela sociedade civil, muitas vezes representada por ONGs, sindicatos e associações. Estas instituições, em busca de denunciar abusos e desmandos dos agentes públicos, exercem uma pressão legítima sobre a administração pública. Além disso, essas instituições buscam, com esse tipo de pressão e de denúncia, alertar os canais normais de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, por exemplo. Desta maneira, se, por um lado, a imprensa e as entidades civis tornam transparentes os atos dos servidores públicos para ativação das agências de controle do Estado e cidadãos, por outro, é inequívoco que as agências de accountability horizontal, além das reprimendas internas, devem dar transparência das informações do funcionalismo público, munindo a accountability vertical em um ciclo virtuoso. E é isso aí. Deixa eu voltar para mim aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o tema de hoje. Como vocês viram, é um tema um pouco mais denso. É uma questão também voltada para o IPEA. Se você ainda está aqui me vendo, não esqueça de dar aquele like legal aqui no vídeo, dá uma moral para a gente e se inscreva no canal, porque além desse projeto de 40 discursivas, a gente ainda vai fazer muita coisa bacana, tem muita coisa legal aí que a gente está bolando aqui para o canal do ADM à Prova. E é isso aí, foi um grande prazer estar aqui com vocês e até amanhã com mais um vídeo nosso aí do canal. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.